Galera desenrolada, mais uma aulinha para você que está sempre aí curtindo, sempre acompanhando, né, o nosso site, sempre assistindo as aulas, resolvendo os exercícios, assistindo também os ao vivo. Tudo aí, o Desenrolado faz tudo completo para você poder ter uma ótima preparação para o Enem ou qualquer outro vestibular que você for fazer, você desenrola qualquer coisa aqui junto com a gente. Aulazinha do módulo de cálculo estequiométrico, tá? Mais uma, né, subdivisão do cálculo estequiométrico. Agora a gente vai trabalhar com equações sucessivas. O que é que são essas equações sucessivas? São aquelas equações que ocorrem em sequência, uma dependendo da outra. A segunda etapa só ocorre se a primeira ocorrer, a terceira etapa só ocorre se a segunda etapa ocorrer. Elas não são equações independentes, elas estão interligadas. Estão interligadas por quê? O produto de uma etapa é reagente da etapa seguinte. Então a etapa seguinte só pode acontecer se a anterior formar esse produto. Essa substância, tá? Que é produto numa etapa e é reagente numa etapa posterior, ela é chamada de substância comum. Ela é importante aqui no procedimento para a gente trabalhar o cálculo estequiométrico com equações sucessivas. Vamos aqui olhar o procedimento, depois a gente coloca um exemplo, tá? Ó, primeira coisa, você vai ter que escrever cada equação do processo. Muitas questões de equações sucessivas, ele já fornece a equação, tá? Caso ele não forneça, tem que escrever. Segundo, balancear cada uma das equações. Aqui você tem que ter atenção, porque é mais de uma. E quando você balanceia uma, vai interferir nas outras pelo seguinte. Na terceira etapa, a gente vai multiplicar ou dividir as equações para igualar os coeficientes das substâncias comuns. Você só vai poder fazer essa etapa depois de balancear. Porque se você sair multiplicando sem o balanceamento, no final você vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Então, escreve cada equação, balanceia cada equação, multiplica ou divide para igualar os coeficientes das substâncias comuns. Quando você igualar os coeficientes das substâncias comuns, aí você soma as equações. Lembrando que em química, quem está do lado direito, você pode cancelar com quem está do lado esquerdo. A seta reacional tem o mesmo significado da igualdade na equação matemática. Então, quem tiver do lado direito, que for igual ao que tiver do lado esquerdo, você cancela. Você vai chegar numa equação global e aí você faz o cálculo estequiométrico nessa equação global, tá? Então, muita atenção para a gente fazer cada uma dessas etapas aí, sem atropelar uma pela outra, para a gente conseguir entender direitinho. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar um exemplo que tem aplicação sob o ponto de vista ambiental, que é a formação da chuva ácida, tá? Chuva ácida envolvendo o enxofre, né? Enxofre que muitas vezes está presente nos combustíveis fósseis, e aí na hora que você queima o combustível fóssil, você também vai queimar enxofre. Aí as reações que podem acontecer são as seguintes, para a formação da chuva ácida. Primeira equação, o enxofre sofrendo queima, né? Quando queima o combustível, queima o enxofre também, forma SO2. Esse SO2 vai lá para a atmosfera. Chega lá na atmosfera, o SO2 vai reagir com o oxigênio atmosférico, formando SO3. Esse SO3 fica lá na atmosfera. Na hora que começa a chover, a água da chuva vai reagir com esse SO3. Então, na hora que a água da chuva reage com o SO3, deixa eu escrever na sequência aqui bonitinha, SO3 reage com a água da chuva, formando H2SO4, ácido sulfúrico, ácido forte. Esse ácido baixa muito o pH da água, e quando o pH da água fica menor do que 5,5, caracteriza chuva ácida, tá? Para formar chuva ácida tem que ser um ácido forte. Esse é um exemplo, que é o exemplo do ácido sulfúrico. Um outro exemplo também é o ácido nítrico, que é o HNO3. São dois ácidos fortes que deixam a chuva com pH abaixo de 5,5, caracteriza chuva ácida. As três equações estão escritas. Agora, elas não estão balanceadas não. Uma delas não está balanceada. Primeiro, ó, um enxofre, dois oxigênio. Ok. Segunda, um enxofre, 4 oxigênios, 3 oxigênios. Essa equação não está balanceada. Então vamos balancear. Para balancear, a gente vai fazer bem assim, ó. Coloca um 2 bem aqui e um 2 bem aqui, a equação fica balanceada, ó. 6 oxigênios, 4 com 2, 6, 2 enxofres, 2 enxofres.
a terceira equação ela já está balanceada. Um enxofre, 4 oxigênios, 2 hidrogênios. Beleza. O que é que a gente tem que fazer agora? Vamos multiplicar ou dividir as equações para igualar os coeficientes das substâncias comuns. Lembrando, quem é substância comum? Aquela que é produto na etapa, reagente na etapa seguinte. SO2, ó, produto, reagente, é substância comum. SO3, produto, reagente, é substância comum. Então a gente tem que multiplicar ou dividir as equações, é mais fácil multiplicar, para igualar esses coeficientes. Então, como aqui ó, eu tenho 2, eu vou ter que multiplicar a primeira equação por 2 para ficar com 2 aqui também. Então, 2, deixa eu separar umzinho aqui para você não confundir com um, né, da equação. Pronto, 2, 2 e 2. E tenho que multiplicar a última equação por 2 também, porque aqui eu tenho 2 mols de SO3. Então, 2, 2 e 2. Agora você soma. Quando você soma, você vai cancelar a substância comum, ó. 2SO2, cancela com 2SO2, 2SO3, cancela com 2SO3. E aí sobra 2S mais 2O2 mais 1O2, 3O2, mais 2H2O, formando 2H2SO4. Essa equação é a chamada equação global. E aí você vai efetuar o cálculo estequiométrico nessa equação global. Então, tem que fazer esse procedimento para poder chegar na equação global e aí sim, em cima da equação global, você trabalhar os dados que a gente, né, já viu até em aulas anteriores, né, os dados do problema, os dados da própria equação balanceada, para você resolver as questões, desenrolar e depois só comemorar. E quando for comemorar, chama a gente. Manda aí, ó, pessoal desenrolado, passei aqui, quer um churrasco e tal. Nós vamos estar presentes com certeza absoluta. É só chamar que nós vamos, ok? Grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.